intentadas contra você são indestrutíveis. Não só são indestrutíveis, como, além do mérito em si, a jurisprudência nos Estados Unidos de não interferência dos tribunais no poder executivo do presidente são gigantescas. Então, tá feito aqui, eu sei que você acompanha o Paulo Figueiredo Show, tá feito aqui o desafio. É por isso que o juiz continua dizendo assim, não, mas neste momento, eu escolhi esperar. Essa é a minha escolha. Eu entra na justiça. Eu entro. Então entra na justiça. Eu entro. O Brasil virou um episódio do Chapolin. O ministro joga esse blefe e fala assim, não, eu entro. Realmente, ele continua, é uma questão diplomática para o país. A Reuters continua. Não posso inventar essas coisas. Eu juro para vocês, isso está numa reportagem da Reuters. Eu vou botar o Sueli e Mica, botem lá, por favor, no site do Paulo Figueiredo Show, porque esse negócio é um negócio impagável. Está na reportagem. Que continua. O impasse com Trump representa o maior teste até agora para o jurista de 56 anos, cujo semblante calvo e físico robusto se tornar... Chamou de gordo careca, não foi eu, foi a Reuters. Tá? Semblante calvo e físico robusto se tornaram símbolos da mais alta corte brasileira, da qual faz parte há 8 anos. Moraes liderou algum dos casos proeminentes, Elon Musk... aí ele fala o seguinte... Ele afirmou que o cerco dos Estados Unidos às suas finanças pessoais e ao comércio bilateral com o Brasil pouco alterou a sua rotina, que inclui boxe, artes marciais e a leitura de seu novo livro favorito, Leadership, do Henry Kissinger, o último volume do falecido diplomata norte-americano sobre diplomacia do século XX. Aliás, ótimo livro. Pelo menos boa leitura, Alexandre. Moraes declarou confiar que a diplomacia... Eu não consigo ler isso aí. Moraes declarou confiar que a diplomacia restaurará a sua imagem em Washington. Disse ainda que procuradores atribuíram o atual desgaste a uma campanha de aliados do Bolsonaro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos e é investigado no Brasil por buscar uma intervenção de Trump no caso do pai. Aí o Alexandre mete a seguinte aspa. Uma vez que as informações corretas tenham sido transmitidas, como está sendo feito agora, e a documentação chegue às autoridades norte-americanas, acredito que nem será necessária qualquer ação judicial para reverter as sanções. Acredito que o próprio Poder Executivo dos Estados Unidos, o presidente, irá revertê-las, afirmou Moraes. Cara, isso é muito fantasioso, e eu já chego lá. Questionado sobre a razão dessa confiança, Moraes disse ter conhecimento de divisões internas no governo americano que retardaram a aplicação das sanções e ainda poderiam miná-las. Dizem eles, houve resistência no Departamento de Estado e grande resistência no Departamento do Tesouro. Declarou sem detalhar nem explicar como teve mais informações. Aí eu vou ler a resposta brutal do Departamento do Estado do Departamento do Tesouro ao Alexandre. O que diz o Departamento de Estado? Um ex-funcionário. Disse o seguinte, diz a Reuters, um funcionário do Departamento de Estado com conhecimento do caso disse separadamente a Reuters que as sanções contra Moraes enfrentaram forte oposição de servidores de carreira. Diz aqui, as medidas contra Moraes foram completamente juridicamente inadequadas, diz uma fonte sobre condição de anonimato, acrescentando que os escritórios do OFAC do Tesouro inicialmente se opuseram, mas foram vencidas. Aí vem um porta-voz do Tesouro, que afirma o seguinte, o Departamento do Tesouro e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, juntamente com toda a administração Trump, estão em total alinhamento de que Alexandre de Moraes cometeu graves abusos de direitos humanos. E continua, em vez de inventar ficção fantasiosa, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Dizem que o Departamento de Estado dos Estados Unidos não respondeu de imediato ao pedido de comentário.
E ele continua. Moraes disse que os tribunais brasileiros poderiam punir instituições financeiras nacionais que bloqueassem ou confiscassem ativos. Já falamos sobre isso. Agora eu vou ler para vocês o que foi dito. Em primeiro lugar, aliás, antes de eu ler o que foi dito a mim sobre esse tema, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É claro que existe o Deep State americano. O que é o Deep State? É o que eles estão falando aí na reportagem da Reuters. São os funcionários do Estado profundo. São aqueles funcionários de carreira que estão dentro da administração e que não são nomeados políticos, não são tomadores de decisão. São diplomatas de carreira e por aí vai. Essas são as pessoas que implementaram a ditadura brasileira, primeiro no início ainda sob o governo Trump, com os programas de desinformação, tentaram derrubar o próprio Donald Trump do governo, como, aliás, estão deixando claras as investigações do FBI e do Departamento de Justiça americano, no caso lá da Rússia, e foram responsáveis. Em 2019, o FBI estava treinando gente do TSE em combate à desinformação. A gente sabe disso. Essas pessoas, de fato, existem. Mas eu tenho que dizer, como uma pessoa que está lidando com a administração Trump há pelo menos 7 meses, eu nunca enfrentei resistência nenhuma em nenhum departamento. Para dizer a verdade, eu cheguei a estranhar não haver nenhum tipo de resistência em lugar algum. Minto, teve um funcionário, que é uma pessoa que deveria estar envolvida nesse processo, mas foi totalmente escanteada, que falou assim, talvez a gente devesse fazer sanções de visto, mas não devemos fazer sanções magníficas contra o Alexandre, isso seria uma resposta muito dura. Esse cara foi imediatamente escanteado. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a administração Trump. Donald Trump manda e todo mundo obedece. Não tem espaço dentro da administração. Hoje, os funcionários da administração Trump 2.0, todos eles foram vetados pelo gabinete pessoal do Donald Trump. Não há nenhum appointee político, nenhum nomeado político que não tenha sido vetado pelo presidente dos Estados Unidos. Significa que analisado pelo escritório e visto se é uma pessoa que está disposta a implementar as decisões do presidente. Qualquer tentativa de ir numa outra direção é completamente queimada. Eu posso dizer a vocês que no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão político, não há nenhuma dúvida da direção que vai ser seguida. Se vocês não acreditam em mim, esperem os próximos acontecimentos. Ora, nós saberemos em breve. Eu tive em Washington na semana passada. Não é segredo para ninguém. Eu posso dizer que tive com o próprio secretário do Tesouro, que é quem manda no Tesouro, que é quem faz a OFAC. Eu estive no Departamento de Tesouro, fotos públicas. Eu estive também dentro da Casa Branca. Eu estive também dentro do Departamento de Estado. Eu passei a tarde de quinta-feira inteira no Departamento de Estado. E eu posso dizer, Alexandre, tira o seu cavalinho da chuva. Quando eu perguntei a uma pessoa, antes de entrar no ar, o que ela achava sobre isso, vou ler aqui. Isso é bullshit. Isso foi um vazamento de funcionários de carreira sem importância. A liderança do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro está 100% em lockstep, ou seja, está fechada 100%. Existe 0% de chance do Moraes, 0,0% de chance do Moraes sair da lista. 0,0. Na verdade, as discussões são sobre quais são os próximos passos. Eu não posso antecipar, mas eu vou fazer talvez uma outra aposta com Alexandre de Moraes. Eu acho que não vou fazer aposta, não. Vou deixar para lá. Problemas domésticos a gente resolve em casa, Alexandre. Pega a sua entrevista agora, lê para a Viviane. Recomendo, fala assim, olha, eu estou confiante, tem informantes no governo Trump de que, na verdade, eu vou sair da lista, eu vou ser retirado. Donald Trump está pensando em me retirar. Vamos ver como é que essa história vai envelhecer em alguns dias. Bota só um tic-tac para mim, Bruno. Momento Paulinho tic-tac. Alexandre, espere um pouco mais, vai ser um pouquinho mais de 72 horas, e aí você vai descobrir se o seu nome vai ser retirado da lista Magnitsky
da lista do STN, ou se outros nomes bem perto vão ser acrescentados. Vamos ver se o Departamento de Estado, onde você está dizendo que está havendo divisão, se o Departamento de Estado vai recuar ou se mais pessoas serão sancionadas perdendo visto pelo Departamento de Estado. Vamos ver. Talvez as suas fontes dentro do governo americano sejam melhores que as minhas, né? Faz o seguinte, cara. Fala pro Haddad fazer uma reunião lá com o Scott Bessent. Pergunta para ele como é que tá a situação. Tá bom? Vamos para a próxima pauta. Vamos parar de falar um pouco de Alexandre de Moraes. Chega de falar de Alexandre de Moraes. Quero agradecer às 83, quase 84 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show. Peço que vocês cliquem no like, porque clicar no like é bom demais. Faz o vídeo bombar. Peço que vocês também mandem o programa nos seus grupos, porque mesmo que as pessoas do seu grupo não entrem, o envio do programa ao grupo mostra para o algoritmo que você está gostando. Ah, meu Deus, que Estado. O Estado, eu falo que tá igual um vilão de novela. Vocês lembram aquele negócio do A Queda, o Hitler? Naquele filme A Queda, já tem uma versão com o Alexandre de Moraes. E aí os caras entram na sala e o Hitler tá descontrolado, e eu não me lembro qual general mais, vira e fala assim, ele tá falando de divisões que não existem mais, ele tá falando de tropas que só existem na cabeça dele. O Estado da queda passa por esse processo de delusional, né, de alucinação, da pessoa que se desconecta completamente da realidade. E esse é o momento que o Alexandre de Moraes está vivendo. Achar que Donald Trump vai retirá-lo da lista. As aspas que eu li aqui para vocês são de um alto funcionário da administração exclusiva do Paulo Figueiredo Show. Vocês da imprensa aí podem replicar aqui a notícia. Vamos parar de falar de Alexandre, vamos falar de um outro ministro, porque quando eu digo que não tem escapatória, que quem continuar dobrando as apostas vai estar na mira das sanções, essa é a maneira como os Estados Unidos tratam as ditaduras travestidas de democracia, em quase todos os sentidos. O Brasil, não há diferença hoje entre o tratamento que o Brasil está sofrendo nesse momento e o tratamento que foi dado à Venezuela. Agora começou a ter um pouquinho de diferença, mas a gente vai chegar lá. Porque os dois países estão no mesmo saco de ditaduras autoritárias. Essa história de que a prisão, que as sanções são arbitrárias, é muito fácil demonstrar a ditadura no qual o Brasil se encontra. O difícil hoje é entender que o Brasil... É difícil defender que o Brasil hoje é uma democracia funcional que não tem violações de direitos humanos ocorrendo por aqui. Vejam, o Departamento de Estado está tão dividido, né, Alexandre, que no final das contas ele publicou o seu relatório de direitos humanos dizendo que você é um violador de direitos humanos. É a divisão do Departamento de Estado. Mas para provar isso, para provar que o Brasil é uma ditadura, eu quero usar um vídeo de um ministro do STF. Eu quero usar um vídeo do próprio ministro Barroso. Coloca o vídeo aí, depois eu comento. Quem não tenha vivido uma ditadura. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Nada disso existe no Brasil. Bom, vamos prestar atenção no que o ministro Barroso está dizendo. Primeira coisa que ele está dizendo é que ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade. E se essa é uma marca de uma ditadura, eu acho que a gente pode dizer que no Brasil, um país onde 61% das pessoas acham que são punidas por expressar seus pensamentos nas redes sociais, a gente está em que categoria, ministro Barroso? Se essa é uma das marcas da ditadura, o que a gente pode dizer do Brasil? Né, um país em que um ministro da Suprema Corte manda a Polícia Federal na casa de um empresário com quem ele se desentendeu em um aeroporto de outro país. E faz com que essa pessoa seja investigada, destrói a vida do cara. Como é que a gente chama isso, ministro Barroso? Não sei, hein? E parece que no Brasil a gente tem essa tal absoluta falta de liberdade. Onde você só pode fazer e falar as coisas que não se opõem ao Supremo Tribunal Federal. Segunda coisa que você fala, que uma ditadura é um regime político em que há tortura. Tipo o caso do Felipe Martins, né?
Felipe Martins preso ilegalmente, em decorrência de uma viagem inexistente aos Estados Unidos, que foi colocado em isolamento em uma cela sem qualquer tipo de iluminação na prisão. Nos termos do direito internacional, essa prática da privação sensorial constitui tortura. Então, seguindo a lógica do Barroso, eu acho que a gente pode falar que o Brasil é uma ditadura. Ora, há também a tortura psicológica. O que foi feito com, por exemplo, o caso do próprio Mauro Cid, onde a família dele foi ameaçada para que ele fizesse uma delação em vídeo, para todo o Brasil ver. Depois o ministro continua, ele fala que tortura é onde tem censura e onde as pessoas são enviadas ao exílio. Bom, sobre esses dois tópicos, os fatos são tão abundantes que eu podia passar o dia inteiro falando deles. Se ditadura é onde tem censura, o que dizer do Brasil? Onde o meu canal, Paulo Figueiredo Oficial, está censurado há mais de 2 anos. E só pode ser encontrado com uso de VPN. Aliás, é um canal que está liberado no mundo inteiro. Até no Turcomenistão, menos no Brasil. E isso aconteceu depois de uma ordem sigilosa do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, a qual eu nunca tive acesso, para que eu pudesse exercer o meu direito de defesa. Mas além de mim, o canal do Terça Livre foi censurado, o Rodrigo Constantino foi censurado. Ora, a Jovem Pan tem editoriais contando que foi censurado. Hoje ela finge que não, que está tudo bem, mas ela tem... Estão na internet os editoriais da Jovem Pan dizendo que ela foi censurada. Nós temos uma dúzia de deputados federais censurados. Sobre o exílio é a mesma coisa. Eu sou um cidadão brasileiro que tá pagando com a pena do degredo. Eu estou com meu passaporte cancelado há mais de 2 anos, sem ter cometido ou sido condenado por crime algum. Assim como eu, você tem o próprio Alan dos Santos, cuja extradição foi negada. Você tem a Carla Zambelli, hoje presa na Itália. Você tem o Oswaldo Scroque. Você tem o Didi Red Pill oficialmente exilado na Europa. Quantos casos? Quantas pessoas estão exiladas? A doutora Ludmilla. Ora, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, que teve que sair do Brasil em razão da perseguição política e hoje, mesmo no exterior, é alvo de inquéritos que investigam crimes inexistentes. Ele fala depois de pessoas aposentadas compulsoriamente. Tipo o caso da Ludmilla Lins Grilo. A Ludmilla foi censurada, exilada e, adivinhe, aposentada compulsoriamente. Aliás, ela foi punida com aposentadoria compulsória não somente uma, mas 2 vezes. E na segunda vez, quando o CNJ decidiu, quem presidia a sessão era você mesmo, Barroso. Então, todos os pontos que você fala que são de uma ditadura estão presentes no Brasil. Tudo que você falou é abundante no Brasil. E é por isso que o Brasil é tratado como uma ditadura. Não adianta o Alexandre juntar documento e entregar na mão de um burocrata. Donald Trump vai limpar a bunda com os documentos, pô. Porque não tem como esconder. Até nos critérios do Barroso, o Brasil é uma ditadura. Dois anos e meio, 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses de redes sociais bloqueadas, de passaporte cancelado. Agora a gente está com 87 mil pessoas, 86 e pouquinho, assistindo o Paulo Figueiredo Show.